nosso Pai, nós te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui nesta noite, com as nossas vidas, com a nossa saúde, com as nossas famílias, irmãos queridos. Te agradecemos porque podemos cultuá-lo hoje, podemos prestar culto ao Senhor, Deus do universo, nosso Deus. Obrigado por isso. Pedimos que o Senhor aceite esse culto que prestaremos ao Senhor. E pedimos também que o Senhor fale conosco, o Senhor continue nos ensinando mais e mais e mais sobre a tua vontade e direção para as nossas vidas, para que possamos glorificá-lo da forma que o Senhor merece. Obrigado por cada pessoa aqui nessa noite. Obrigado principalmente, sobretudo, porque o Senhor também está aqui. E nós estamos aqui por tua causa, Pai. Então, Senhor, aceita esse culto, aceita a nossa adoração, que possamos nos concentrar, esquecer os problemas, as dificuldades e nos concentrar na adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor. Amém, Senhor. Irmãos, tem alguns avisos importantes para a igreja, tá bom? Então eu vou pedir que você preste atenção nos avisos que fazem parte da nossa rotina, da nossa vida como igreja, né? Para que tudo ocorra bem, para que tudo funcione, vários avisos são necessários. Então, o retiro continua, as inscrições abertas. Você também pode pagar aí as suas prestações para a Cecília. Tá ok? Cadê a Cecília? Tá lá no fundo, lá no canto. Você pode falar com ela para o retiro, tá bom? Fica em pé, Cecília, rapidinho, para as pessoas te verem, tá bom? Você pode dar seu nome e fazer sua inscrição do retiro do ano que vem já com ela. Nós temos alguns objetos aqui à venda para auxiliar na construção da igreja. Hoje a Ju, né, Ju, trouxe alguns quadros lá do trabalho dela, estão expostos ali no fundo. Então, depois do culto, se você quiser ali ver os quadros, o pessoal que estava aqui na terça-feira passada, que já levou todos a primeira remessa de quadros embora, pode ir lá também, tá bom? Esses quadros estão sendo vendidos para auxiliar na construção. Então, você procure o Lira. Após o culto, ele estará lá coordenando essa parte da venda de quadros. Muito lindos os quadros, tá bom? Eu comprei para minha casa. Ficou muito bonito, né, amor? Ficou chique. Chá de bebê. Sexta-feira que vem teremos o chá de bebê da Elaine e da Jusilene. Você, mulher, precisa procurar a Elaine e a Jusilene. Cadê a Elaine? Fica em pé, Elaine, também, para todo mundo saber. Precisa procurar você. Não sabe quem é você, né, minha amiga? Isso. A Jusilene está aí presente? Então tá bom, então você precisa procurar ou a Ju ou a Elaine, tá? Para acertar a questão do chá, tudo, é isso. Ou a Fátima, isso. Fátima, você havia dito que não precisava de procurar cedo, então não faça essa cara para mim. Procura a Fátima, ou a Jusilene, ou a Elaine. Muitas mulheres para procurar, para o chá de bebê. Se você não procurar ninguém, venha sexta-feira aqui assim mesmo, tá bom? Vai ter uma festa aqui para os nenéns que vão nascer, agradecendo a Deus por eles, tá bom? Para mulheres, tá? Homens, não venham porque é reunião de mulheres. Fiquem cuidando dos filhos em casa. Sábado que vem, sexta-feira é o chá. No sábado, às 10 horas da manhã, tem a formatura do Yuri e da Tamires, lá na Palavra da Vida, tá bom? Às 10 horas da manhã. Toda a igreja está convidado. Haverá o churrasco depois? Sim, não? O Yuri vai, brincadeira. Você vai precisar se virar com o seu almoço lá, porque o Yuri é seminarista, não dá para pagar para todo mundo. Mas se você quiser ir para Atibaia, 10 horas da manhã, a formatura do Yuri e da Tamires lá, tá bom? A formatura da minha turma, manda um abraço para a galera lá. Eu não vou estar lá. E esse é o próximo aviso. Semana que vem, na quinta-feira, eu estou indo falar no congresso de missões lá no Ceará, em Nova Russas. Peço que a igreja esteja orando por mim, por favor, tá bom? Não estarei aqui no final de semana, porque eu vou estar lá na igreja do Daniel. Todo mundo conhece, quer dizer, a maioria da igreja conhece o Daniel, né? Esteve aqui conosco por 1 ano e meio, servindo a igreja. Então eu vou estar falando na região, lá no congresso das igrejas da região. Orem por mim, por favor, tá bom? Alguns irmãos queriam ir junto, né, Carlinhos? Mas não deu, né? Infelizmente, tá muito cara a passagem, fica para uma próxima. Então orem por mim, tá? Então orem por mim e vão na formatura do Yuri. Já que vocês não podem ir comigo para o Ceará, vão lá na formatura do Yuri. Tá bom. Outro aviso. As indicações, gente, para os ministérios do ano que vem. Sabe a ficha que está ali no painel, indo para a cantina?
você que participa da igreja, que é membro da igreja, você deu o seu nome. Ano que vem eu quero ajudar a igreja nessa área. Foi colocado no mural, confira o seu nome lá. Se você, pô, Paulo, meu nome não está aqui, eu queria ajudar no retiro, né, Rafa? Você esqueceu de pôr, me procure, tá bom? Se você não me procurar, significa que você está concordando com aqueles ministérios que estão lá. Você vai trabalhar naquelas áreas no ano que vem. Algumas pessoas já me procuraram, falaram, olha, estou em muitas áreas, acho melhor sair de uma, porque eu vou ficar sobrecarregado. Então faça isso, tá bom? Você que é membro da igreja. Até quando? Até hoje, tá bom? Hoje depois do... Não, brincadeira, você tem até semana que vem para fazer isso. É que eu não vou estar aqui semana que vem, então... ensaio dos naipes, vocês sabem o que é naipes, né? Pessoal do coral, ensaio das vozes do coral, terça-feira. Então você que participa do coral, terça-feira ensaio. Estamos quase acabando. Terça-feira também à noite, o Daniel vai estar aqui pintando a igreja, terminando de pintar o chão aqui, o fundo lá embaixo. Se você puder vir aqui ajudá-lo, terça-feira à noite, né, Dani? Então terça-feira à noite aqui na igreja, acabando de pintar a igreja. Penúltimo aviso, a biblioteca está vendendo esses cartões aqui de Natal. Lembra que nós fizemos no ano retrasado esses cartões aqui? É um cartão evangelístico, ele fala sobre o que é a mensagem do Natal, né? O sentido real da mensagem do Natal. A igreja fez esse cartão, é um cartão evangelístico. Você pode adquirir esse cartão. O ano retrasado, o que, filho? Para mostrar para a câmera? Esqueço que filma o culto. No ano retrasado, esse cartão era doado para a gente abençoar as pessoas. Esse cartão, ele continua sendo doado, mas a gente está pensando aqui como construção, equipe de construção, na ideia de você dar uma oferta por esse cartão. Então é um cartão de ótima qualidade, foi o Gui que fez. Se você quiser, você dá uma oferta. A gente está pensando em algo em torno de R$1, mas é para construção, tá bom? Então você vai estar ajudando também a construção. Tudo que nós fazemos esse ano é para focar a construção. Se você não tiver condições e quiser pegar um cartão de Natal para dar para sua família, você pode pegar assim mesmo, tá? Então procurem a Tati depois do culto lá na biblioteca. E por fim, lembre-se de convidar as pessoas para a cantata. O pessoal está ensaiando, né? Principalmente você que é do coral, fica se matando aqui, ensaia até as 14h todo domingo e não vai convidar ninguém? Convidem as pessoas. Dia 15, cantata de adultos, é isso? Coral dos adultos, às 8 da noite. E dia 22 é o coral das crianças, às 8 horas da noite também. Tá bom, gente? Vários avisos, né? Espero que você tenha recebido e guardado o que compete a você. Não quero mais falar sobre avisos. Vamos adorar ao Senhor, irmãos? É para isso que viemos aqui, não é? Para dizer o quanto Ele é bom, para dizer o quanto Ele é maravilhoso e magnífico. E eu gostaria de ler um salmo com os irmãos. Salmo 111. Você não precisa abrir, se você quiser, abra sua Bíblia. Salmo 111. Salmo de número 111. Irmãos, lembrei de uma coisa aqui. Só mais um aviso. O pastor Charles está no Rio de Janeiro hoje. Ele volta para a Serra Negra amanhã, tá bom? Então vamos orar também pela viagem dele, pelo retorno dele, tá ok? Salmo de número 111. Versículos 1 e 2 diz assim: Aleluia! De todo o coração rendam graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Porque grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. O salmista ele inicia esse salmo fazendo um convite. Primeiro dando uma declaração, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo todos juntos. Vamos nos reunir para dizer isso a Ele. Senhor, Tu és maravilhoso. Grandes são as Tuas obras, ó Pai. E acho interessante porque no versículo 2 ele fala: aqueles que param para refletir, consideradas, aqueles que param para pensar em tudo que Deus fez, eles só conseguem ter uma reação, que é adorar a Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos adorar a Deus, vamos dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso.
Eu gostaria de convidar você então, a junto conosco, a se colocar em pé e render graças ao Senhor, louvá-lo, dizer o quanto Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. Amém? Senhor, Tu és bom? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarão. Vozes fechadas, algumas bocas fechadas. Quem não conhecia essa música? Quem não conhecia a música? Todos conheciam essa música? Alguém não conhecia? Então, gente, vamos cantar. Vamos abrir a boca e adorar a Deus. Vamos fazer o que o salmista nos convidou a fazer. Vamos render graças ao Senhor. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Está mais bonito, viu? Todos os povos Te exaltarão. Aleluia! De geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Com tudo que ser adorado, Ele merece ser glorificado. Então nós vamos cantar mais uma vez. As mulheres vão começar cantando, tá bom? Só as mulheres a primeira vez, depois só os homens. Vamos fazer aqui um ensaio de coral. Eu não sou tão bom igual o Gerson, mas vai sair, tá bom? Por de vocês. Vamos lá? Só as mulheres então, depois só os homens. Isso, vamos, tá bom, mulheres? As mulheres. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Agora os homens. Todos os povos Te exaltarão, de geração em todos juntos Te adorarei. Aleluia, 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 Te adorarei. Com tudo que é. Suas vozes, vamos declarar que adorei, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Mais uma vez, por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Ficou muito bonito, viu, irmãos? Deus merece o melhor da nossa adoração. Eu fico pensando nesse salmo, salmo de número 111, versículo 3 e 4, diz assim: em suas obras a glória e majestade, e na sua justiça permanece para sempre. Deus fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Quando nós paramos para refletir em tudo que Deus faz por nós, em tudo que Ele já fez na história, em tudo que Ele fez na história da humanidade, na história da nossa vida, quando a gente para ver quem é Deus, o quão bom Ele é, nós chegamos à mesma conclusão que o salmista, pelo menos eu chego. Deus é digno de toda a glória, de toda a majestade, porque Ele é
impressionante, Ele é maravilhoso, Ele é magnífico. E essa próxima canção, ela é um reconhecimento disso. Nós dizemos, Senhor, glória e majestade estão na Tua presença, porque o Senhor somente és Deus. Eu gostaria de convidar a igreja, da mesma forma com que o salmista convidou o povo de Israel a adorar o Senhor, convidar os irmãos a reconhecer isso também. Senhor, nós queremos cantar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda glória e de toda majestade. São crentes no Senhor Jesus Cristo, que nesse momento você deve trazer o seu dízimo e sua oferta. Isso para aquelas pessoas que são crentes, aquelas pessoas que já têm um relacionamento com Jesus. Deus não faz barganha, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas como nós já estamos comprometidos com a igreja, com a causa da igreja, nós queremos contribuir para que a igreja avance sobre a face da terra. Então você pode trazer a sua oferta nesse momento. Fique à vontade, tá bom? Vamos cantar mais uma vez. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
louvar a Deus também, orar, agradecendo pelos dízimos e ofertas que continuem sendo fielmente administrados e consagrados ao Senhor. Tiago, você pode vir orar, por favor? Agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos dá, Senhor, a oportunidade, Senhor, de devolver, ó Deus, parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é uma forma de te cultuar, ó Senhor. Que, Senhor, esse dinheiro seja bem usado, Senhor, bem administrado, Senhor, para, Senhor, ó Deus, o mantimento da tua obra, Senhor, nessa cidade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Obrigado, irmão. Salmo 111, versículos 5 e 6 diz assim: O Senhor dá sustento aos que o temem. Ele lembra-se para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe sempre a herança das nações. Deus sustenta os que o temem. Deus dá ao seu povo a herança entre as nações. Ele não está falando aqui necessariamente de terra. Ele está falando de relacionamento com Deus entre as nações. E a próxima canção que nós vamos entoar, ela é uma declaração pessoal, nos colocando à disposição do Senhor, para que possamos servi-lo, aqui em Serra Negra, ou seja onde for. Canção Até os Confins da Terra. E nessa declaração, essa canção, ela nos lembra que nós temos que estar à disposição do Senhor para servi-lo. Jesus Cristo, ele deixou só um pedido de oração, só um. Ele falou: orem por isso. Vocês se lembram qual é o pedido dele? Alguém se lembra qual é o pedido de oração de Jesus? Foi um só: orem por isso. Quando ele olha para os campos, vira para os discípulos e fala: olha, tem trabalho, mas não tem muita gente disponível para trabalhar. Então orem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. E quando ele está falando isso para os seus discípulos, ele não está apenas dizendo: oh, fiquem constantemente orando, o Senhor manda mais trabalhadores. Mas ele está dizendo: se coloquem à disposição de Deus. Será que você não é a resposta dessa oração? Será que você não pode ajudar nesse trabalho que precisa de mais trabalhadores? E essa canção nos lembra isso: Senhor, eu estou à disposição do Senhor, aqui em Serra Negra, no meu bairro, ou até os confins da terra, para te servir e te adorar. Porque essa é a promessa que Deus faz, de levar a Ele mesmo para todas as nações. Quem o leva somos nós, a igreja. Quem leva a pessoa de Deus, a palavra de Deus para as nações, é a igreja de Deus. Então, nessa próxima canção, coloque-se à disposição de Deus. Diga isso: Senhor, eu estou disposto a servi-lo aqui, ali, ou até os confins da terra, para a glória do teu nome, para que todas as nações conheçam as tuas obras, as tuas maravilhas. Amém? Até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu, que se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer me livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei para sempre, para sempre.
foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver a Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, Senhor. Sempre te amarei, eu te servirei para sempre, para sempre. Aleluia. Espero que esse seja o desejo do seu coração. Senhor, eu quero viver para te glorificar, aqui ou aonde o Senhor me quiser. Que essa seja a minha vida, uma vida de glória ao teu nome. Gostaria de convidar a igreja a se sentar, por favor. Tem algumas pessoas nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos o costume de reconhecer a sua presença apenas uma vez, constrangê-lo bastante uma vez, brincadeira. Mas só para a igreja saber que você é visitante, poder te dar um abraço depois. Eu estou vendo lá no fundo, meu amigo Léo, já está ficando vermelho, né, Léo? Léo, te amo, viu, cara? Não quero te envergonhar, não. É só para o pessoal saber que você sim é o noivo da Rô, porque semana passada houve uma grande confusão aqui, todo mundo achando que o Fábio, né? Fernando era o noivo da Rô, não, o Léo é o noivo da Rô, tá bom? Fique em pé, por favor, Léo, para todo mundo te conhecer. Prazer, viu, Léo? Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo cultuar a Deus conosco. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Paulinho, né? Ah, legal, que joia. Prazer, viu, Paulinho? Está aqui com a gente, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado. A tua esposa e teu filho já têm vindo, né? Legal, prazer tê-lo aqui com a gente. Mais alguém? Como que é o nome do irmão? Taylor. Chique, hein? Ah, que legal. Taylor. Prazer, Taylor, tê-lo aqui. Você é de Serra Negra ou não? Ah, que legal, que joia. Que joia. Prazer, Taylor. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Estou vendo também aqui meu colega de escola aqui da vida toda, quase. Estudamos juntos desde o pré-pré, né? Pré-pré 1. Né, Leandro? Fique em pé, por favor, Leandro, vulgo Bob, né? E a sua namorada, noiva? Janaína. Tá bom. Eles foram padrinhos também do Andres e da Rosana, né? O pessoal conheceu eles lá. Prazer ter vocês aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam bem no nosso meio, viu? A gente só apresenta uma vez, tá bom? Muito obrigado. Pode sentar. A gente só apresenta uma vez. Sim, você agora já é de casa, fica à vontade. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé e dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Esse momento também é um momento de culto, né? Então, cumprimente aí a pessoa que está do seu lado, diga a ela: algumas pessoas, elas já estavam me olhando assim, cara, ele está esquecendo a melhor parte do culto, cara.
Como que eu vou avisar ele? Vou mandar um recadinho lá, a gente quer abraçar o povo, né? O Derivaldo já estava inquieto lá no banco, né, Derivaldo? Estava suando, já, eu quero abraçar meus irmãos, cara. Por que a gente faz isso? Porque isso também é um momento de adoração a Deus. Quando eu abraço a pessoa que está aqui comigo, cultuando a Deus comigo, falo, Deus te abençoe, bom ter você aqui. Nós estamos adorando a Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus e juntos estamos aqui redimidos pelo sangue do Cordeiro para adorar o nosso Deus que é fiel. Por falar no Deus que é fiel, Salmo 111, versículo 7 diz assim: As tuas obras, Senhor, são verdade e justiça, fiéis são as suas decisões, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. A Ele mesmo. E se Ele nos faz promessas, Ele cumpre. Não por nossa causa, mas pelo nome dEle. E nós temos o privilégio de servir um Deus que é fiel. Nós temos o privilégio de adorá-lo pela criação dEle, por tudo que Ele fez no universo, por tudo que Ele faz na nossa vida. E temos ainda o privilégio de ter a consciência de que esse Deus é fiel as promessas que fez a nós. Ele é fiel ao cuidado dele para conosco, porque se ele disse que cuidaria de nós, que estaria conosco até o fim, eu creio que ele falou a verdade. E essa próxima canção, ela é um hino antigo, mas é um hino que reconhece isso: Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel e nós te adoramos por isso, porque nós não merecemos a Tua fidelidade, afinal nós somos infiéis, não é? Por mais que a gente lute, a gente sempre vai falhar. Mas Ele não. Ele é fiel, apesar de nós. Vamos cantar, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, Se Deus cuida da criação, o próprio Jesus ensinou isso, né? Se Deus cuida da criação de uma forma tão maravilhosa, quanto mais Ele cuida de nós, e temos um valor infinitamente maior. todo o universo vem nos te louvar. Declare ao Senhor: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão das paz segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança,
eu disse no início, eu não sei como você entrou aqui, como está seu coração, mas nós temos o costume de sempre interceder uns pelos outros. Eu gostaria de convidar Derivaldo, vem aqui por favor, Derivaldo. Você vai estar orando, intercedendo pela igreja. Coloque na sua mente, coloque no seu coração aquele pedido que você quer fazer a Deus. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda nessa área aqui. Olha, eu preciso da sua ajuda para isso. Ou então coloque no seu coração a tua gratidão. Senhor, obrigado por isso. E nós vamos juntos agora orar, intercedendo pela vida uns dos outros. Senhor, obrigado a Deus por esse momento, Pai. Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor, por nós, ó Pai. Somos gratos a ti, Senhor, porque nos resgatou, Senhor, das trevas, ó Deus, e nos trouxe, Senhor, para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, e colocar, Senhor, em tuas mãos, Senhor, a cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor. Deus, o Senhor que é onisciente, ó Pai, que é onipotente, ó Pai, e que sabe de todas as coisas, ó Deus, o Senhor sabe nesse exato momento, ó Deus, o que tem em cada coração, Senhor, em cada mente, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa sondar, ó Deus, o mais íntimo, Senhor, de cada um de nós, ó Deus. E que o Senhor possa, ó Deus, atender, Senhor, a cada pedido, Senhor, a cada motivo de louvor, Senhor, conforme o teu querer, ó Deus. Também, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, aqui por aquelas vidas, ó Deus, algumas pessoas enfermas, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa curar, Senhor, essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, em seu leito, Senhor, de dor, ó Pai, de sofrimento, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, colocar, Senhor, a tua poderosa mão, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, restaurar, ó Pai, trazer a cura, Senhor, a essas pessoas, ó Deus. Sabemos também, Senhor, de pessoas, ó Deus, que não muito distantes, Senhor, perderam pessoas queridas, ó Deus, que se foram, ó Deus. Pedimos, ó Pai, para que agora o Senhor console, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, para que o Senhor possa sustentar, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-las, ó Deus, a passarem, Senhor, por essas barreiras, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Sabemos também, ó Deus, que em nosso meio, Senhor, pessoas, ó Deus, desempregadas, ó Deus, pessoas que estão lutando, Senhor, para sustentar, para cuidar, Senhor, das suas famílias, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fazer, Senhor, apesar de nós, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, ó Deus, da tua bênção, Senhor, mas o Senhor, com tua infinita bondade, Senhor, nos abençoa, Senhor, mesmo assim, ó Pai. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por cada vida, Senhor, que o Senhor possa atender, Senhor, da forma como o Senhor quiser, Senhor, a cada pedido, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o teu sim é bom para nós, ó Deus, e o teu não também, ó Pai, porque o Senhor nos ama, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo. Continua, Senhor, conosco, Senhor. Continua, Senhor, recebendo, ó Deus, o nosso louvor, Senhor, e a adoração, ó Pai, que é para o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Novamente, Salmo 111 termina assim: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam juízo todos os que praticam. O seu louvor, Senhor, permanece para sempre. O salmista, quando ele fala que Deus enviou a redenção ao seu povo, está falando das libertações da escravidão no Egito, provavelmente na Babilônia também. Mas olhando para o Novo Testamento, nós vemos que Deus enviou uma redenção muito maior para nós, nos livrando da pena do pecado, através da cruz de Jesus Cristo. E o que Deus deseja daqueles a quem Ele já libertou? Versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem juízo aquele que pratica o temor do Senhor. Porque temor do Senhor não significa simplesmente, eu tenho medo de Deus. Temor do Senhor, como nós já vimos, significa viver a vida do jeito que Deus quer que eu viva. Uma vez que Deus me redimiu,
E a redenção de Deus para mim e para você é muito maior do que a redenção para a nação de Israel, porque é uma redenção eterna. Uma vez que Deus nos redimiu, o que Ele espera de nós? Que a gente viva a vida do jeito que agrada a Ele. E essa música, ela é um pedido que nós fazemos. Senhor, olha para mim, tem alguma coisa em mim que te desagrada? Tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar para que eu possa temê-lo melhor? Tem algo em mim que eu preciso tirar? Senhor, eu quero me colocar diante da cruz do Senhor Jesus Cristo, pedir perdão para o Senhor e pedir que o Senhor me ajude a mudar então. Vamos fazer essa última canção, uma oração. Peça isso a Deus. Senhor, me sonda, mostra para mim quem sou eu e quem o Senhor quer que eu seja. Deus me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei que estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei que prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Temos acesso a Deus. O véu rasgou, o caminho abriu. O consumado está.
nós te agradecemos, porque de fato o Senhor já completou a tua obra de redenção na cruz. O Senhor nos deu perdão dos nossos pecados, acesso ao Pai, e nos garantiu que estaremos com o Senhor no futuro. Quando a nossa vida acabar, ou quando o mundo acabar, estaremos com o Senhor para sempre seguro, porque o Senhor nos ama, mesmo apesar de nós. Obrigado, Pai, por isso. Ajuda-nos a aguardar a Tua vinda. Ajuda-nos a aguardar o nosso encontro com o Senhor nos ares, de modo santo e digno da vida a qual o Senhor nos comprou. Ajuda-nos, Senhor, a temê-lo, a viver a vida que o Senhor quer que vivamos, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmãos, podem sentar. Vou chamar aqui à frente as crianças até 8 anos, porque elas vão ter o seu ensaio, né, vão continuar o seu culto a Deus. Elas vão ter o seu tempo de ensaio lá embaixo, então vamos orar pedindo que Deus abençoe, tá bom? A vida delas, a vida dos tios. Agora deixa ela, tá bom? Vamos orar. Fecha os olhinhos todo mundo. Isso. Tia Rosana, vem aqui orar, por favor. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de estar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Agora, Senhor, ensaiando, Senhor, essas crianças, ensinando, meu Pai, que possamos, Senhor, ensinar o melhor para elas e que elas possam, Senhor, aprender mais e mais a Tua palavra, para que outras pessoas possam ver através dela a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Obrigado. Sigam as tias. Só vou esperar elas saírem, porque como sempre, né, não adianta falar. Vamos ficar olhando para elas. São muito bonitinhas, né? Se eu falar, ninguém vai ouvir. Pessoal, hoje eu teria o privilégio de trazer a palavra do Senhor para a igreja, de estudar um texto bíblico com os irmãos, mas passei esse privilégio a uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo muito, aprendi a amar ao longo desses anos, e é o último dia dele conosco hoje, que é o seminarista João. Vem aqui, João, por favor. João, ao longo dos últimos 2 anos, tem servido a nossa igreja aos finais de semana, principalmente com os adolescentes, e esse ano com as crianças. Há um desejo da liderança da igreja, e eu acho que é da igreja também, de que o João permaneça aqui no ano que vem. Quem concorda, diga amém. Amém. Os irmãos gostam de você, João, viu? Muito. E há esse desejo, mas não há essa certeza se o João continuará conosco no ano que vem. Porque quem vai decidir isso é a igreja dele, lá em Tupã. Tá? Então vamos orar pela liderança dele lá, para que eles decidam o futuro que for melhor para o treinamento do João. Né? E como hoje é o último dia do João aqui, então eu passei aí o privilégio. Está vivo, fica tranquilo. Se está chorando, está vivo. Né? Eu passei esse privilégio para ele, e eu tenho certeza que ele vai trazer o recado de Deus para nós essa noite. Eu vou orar pela sua vida, tá bom, meu amigo? Deus, nós te agradecemos pela vida do João, te agradecemos pela disposição dele em ter nos ajudado aqui na igreja nesses últimos 2 anos. Te agradecemos, Senhor, pela disposição, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela responsabilidade com a qual ele tratou as nossas crianças nesse ano que passou. Te agradecemos, Senhor, pela coragem que o Senhor deu a ele e sabedoria no treinamento e discipulado das crianças e também no aconselhamento dos jovens e adolescentes. Te agradecemos pelo privilégio de ter conhecido João e pedimos que, assim como o Senhor já tem usado a vida dele para servi-lo, que o Senhor use também agora, poderosamente, o João, para falar com a gente, para falar com cada um de nós aqui, aquilo que o Senhor quer que a gente saiba, que a gente aprenda e que a gente pratique, para glorificar o Teu nome mais e mais. Pedimos que o Senhor use ele, então, como tem usado até aqui. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Opa, desculpa. Boa noite. Bom, antes de vocês ficarem, sei lá como vão ficar, com o que o Paulo falou, ainda não é um não é um nada. É um, vamos orar, vamos ver o que Deus quer. Eu tenho conversado com meus pastores, alguns de vocês já disse isso. Eu sou submisso a eles. E caso algo mude, isso aconteceu ano passado também, eu falei, pastor, eu gostaria muito de continuar, mas pode ser que não. Eles falaram para a gente decidir isso quando eu chegar lá. Estou indo para casa semana que vem, mas continuamos orando e, se Deus quiser, estaremos juntos aqui ano que vem, servindo a Deus. Eu gosto muito de agradecer, quando eu estou aqui à frente falando, o quanto essa igreja tem sido importante para mim, o quanto eu tenho aprendido e visto a mão de Deus, a poderosa mão de Deus sobre essa igreja. O quanto os irmãos me amam, e como hoje o Paulo perguntou, quantos gostariam que eu ficasse aqui? E eu vi esse tipo de resposta, é um privilégio. É um privilégio que muitos dos meus amigos do seminário não têm. É um privilégio que muitas pessoas não têm. Saber que tem uma família tão grande que os ama. E não só por vocês me amarem, mas eu já amo essa igreja também. É um privilégio poder também falar a palavra de Deus para os irmãos. E isso não é uma despedida. Isso é um simples até ano que vem, se Deus quiser. Mas vamos para a palavra de Deus. Mas antes de eu entrar no assunto, eu queria contar uma história que tem um pouco a ver com essa imagem. Você está olhando ali e falando, mas o que ele está querendo falar com essa imagem que ele colocou no slide? Mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu perdi a minha avó com uma doença que tem sido muito frequente nos nossos dias. Uma doença que chama Alzheimer. Alguns de vocês já conhecem essa doença, já ouviram falar. Essa é uma doença que prejudica os nossos, algumas seções do nosso cérebro, principalmente aquela que afeta a nossa memória. Você talvez já conhece alguém que teve, ou conhece alguém que tem um parente que tem esse tipo de doença. E essa doença faz com que a pessoa que tem essa doença esqueça de fatos importantes, e o corpo dela vai ficando cada vez mais debilitado, vai definhando, vai ficando... Isso acontece com pessoas que vão ficando mais velhas, principalmente com pessoas da terceira idade. E muitas vezes esse tipo de doença vai levar à morte. Não a doença em si, mas com o tempo isso vai prejudicando, algumas outras partes do corpo vão ficando prejudicadas também. E minha avó, era comum que ela se esquecesse de coisas. Que tipo de coisa ela esquecia? Ela esquecia o nome dos filhos dela, inclusive das filhas dela. Ela esquecia algumas histórias. E era engraçado, assim, triste, mas também engraçado que ela esquecia a própria casa dela. Às vezes ela estava na casa dela, estava dentro do quarto dela e falava, eu quero ir para casa. E começava a brigar com o meu avô, para o meu avô levar ela para algum lugar. E meu avô tinha que dar a volta no quarteirão. E depois que dava a volta no quarteirão, entrava na casa dela, que ela já estava. E agora eu estou na minha casa. Ela ligava o fogão, esquecia o fogão ligado. Porque ela queria fazer coisas. Mas ela perdeu algumas habilidades que ela tinha porque ela ia esquecendo. Era muito triste para a família passar por esse momento. Porque chegava minha mãe lá e ela falava o nome de outra pessoa. Ou ela, quem é você? Ou ela olhava e não lembrava de alguém, não lembrava onde estava. Essa doença, o Alzheimer, nos faz esquecer. Mas não é comum só de pessoas que têm Alzheimer o esquecimento, não é verdade? Você já esqueceu, por exemplo, onde você deixou a chave do carro e ficou louco procurando na sua casa? Se você tomou um remédio, por exemplo, será que eu tomei o remédio? E agora? Tomo de novo ou não tomo? Como eu vi esse tempo atrás, eu tenho 2 filhos. Um tem alergia de pirona, o outro é paracetamol. E agora? Qual remédio que eu dou e para qual filho que tem a tal doença ali agora? Hoje o Paulo falou, esqueci de falar para vocês colocarem o dízimo nessa música. A gente esquece coisas, não é verdade? Esquece que tem que pagar a conta. Esqueci, agora tem que pagar. A gente tem dificuldade com a memória. O Paulo várias vezes hoje falou sobre se lembrar. Tem que falar isso aqui. Lembrei que o pastor está viajando e tudo mais. Vocês entenderam? Mas essa é a ideia. Só que conta-se uma história de um cara, o nome dele é Antônio. E ele foi visitar o pai dele. O pai dele tinha por volta de seus 80 anos. Ele chega lá, pai, como está aquela doença que o senhor estava com problema de memória, esquecendo algumas coisas? O senhor foi no médico como eu mandei? Aí ele fala assim, filho, te obedeci. Fui lá no médico, está sendo muito bom para mim.
É mesmo, pai? E o que ele falou? O que você está fazendo? Você está tomando algum remédio? Filho, ele me deu um remédio que, ó, tira e queda. É mesmo, pai? E qual remédio é esse? Qual que o senhor está tomando? Ele... Filho, como chama aquela flor vermelha que os maridos, os namorados dão para a namorada? Aí ele... Pai, essa é a rosa. Rosa, amor, qual é o remédio mesmo que eu estou tomando ali? Esse cara esqueceu o nome da esposa. E está falando que a memória ali estava melhor com o remédio. Essa história ilustra, é uma brincadeira, mas ela demonstra o quanto nós esquecemos coisas. Você se esquece a conta, você se esquece de agradecer algumas coisas, você esquece de tomar o seu remédio. Mas aquilo que nós temos como vida espiritual, nós esquecemos muitas outras coisas. Nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós. Nós esquecemos aquilo que Deus é, quem Deus é. Nós esquecemos verdades essenciais da palavra de Deus. Aquilo que você esquece normalmente, que a gente acha que é tão bobinho, pode chegar em coisas muito grandes, como esquecer o que Deus já fez e quem Deus é. E eu queria falar para vocês sobre Alzheimer espiritual, que esse é o nosso tema de hoje, e convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Para que nós não nos esqueçamos mais daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Deus prometeu que faria e daquilo que Deus é. Enquanto você abre sua Bíblia em 2 Pedro, que também está aí no quadro, você presta atenção no que a gente vai ler agora a seguir. Presta atenção nas palavras que estão ditas aí. Eu vou ler na versão da NVI, que é o que está ali no quadro também. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar ali. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas verdades. Eu me empenharei, último versículo, para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Pedro aqui, o autor dessa carta, ele está falando do que ele faria antes de morrer. Ele está dizendo que está chegando o tempo dele morrer. Ele está percebendo isso, Deus está mostrando isso para ele. E queria se esforçar demais para que as pessoas se lembrassem de verdades, e de verdades que ele considera muito importante. Por que ele está fazendo isso? Porque a igreja estava passando por um momento muito difícil. E esse é o contexto dessa carta. A igreja está passando por um momento onde pessoas estavam ensinando inverdades, estavam ensinando mentiras e colocando coisas dentro da igreja de Deus, na igreja de Cristo, que não correspondiam àquilo que Jesus tinha ensinado. Eles estavam pervertendo o evangelho, como acontece em algumas cartas do Novo Testamento. Eles estão alertando, cristãos, queridos, olha para a verdade. As pessoas estão pregando mentiras. Como hoje em dia, muitas igrejas estão falando um monte de mentira, um monte de coisa que Deus não disse, mandando você fazer coisas que Deus não falou para você fazer. E esses irmãos estavam passando pela mesma coisa. Inclusive, estavam sendo pressionados a abandonar aquilo que eles já criam em alguns momentos. Ao mesmo tempo que isso acontecia, tinham falsos mestres entrando na igreja, pessoas que ensinavam aquilo que não eram verdades. Tinham pessoas perseguindo aqueles irmãos e falando, abandona Jesus, senão você vai morrer. Como o próprio apóstolo Pedro depois viria a morrer, como um mártir do evangelho também. Pessoas morrendo por servir a Jesus, pessoas mentindo e distorcendo a palavra de Deus.
Como diz o capítulo 2, versículo 1, eles estavam ensinando coisas que chegavam a negar que o soberano, que o Senhor Jesus, que Deus os resgatou. Esses cristãos enfrentavam um ambiente hostil ao Evangelho. E agora Pedro diz que era muito importante que eles fossem lembrados daquilo que eles já abraçaram como fé, daquilo que eles já abraçaram, que era a verdade de Jesus. Eles precisavam lembrar do Evangelho que um dia Pedro, Paulo e o próprio Jesus já tinham ensinado para eles. Como nós, muitas vezes, esquecemos de coisas que a gente já aprendeu, daquilo que Deus já nos ensinou. Nesse trecho aqui, eu falei para você prestar bastante atenção enquanto a gente lia, ele fala pelo menos 3 vezes, em 4 versículos, palavras e referências à memória. Ele diz, lembrar-lhes, despertar a memória e lembrar-lhes de novo. Em 4 versículos ele quer focar naquilo que é muito importante. E no livro ele fala isso mais 2 vezes. Eu quero que vocês se lembrem disso, que vocês tenham isso na sua memória. Ele vai falar o que é isso, a gente vai chegar lá durante a nossa mensagem, mas ele quer demonstrar o quanto é importante para ele que vocês não tenham Alzheimer espiritual. Que vocês não se esqueçam de coisas muito importantes e de verdades realmente relevantes para a vida deles. Ele diz no versículo 12, como a gente leu, se você quiser acompanhar ali, por isso, sempre terei o cuidado. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam, de lembrarem dessas coisas. Ele está dizendo para pessoas que já sabiam algumas coisas. O que eles já sabiam? Eles sabiam que Jesus tinha morrido por eles, que Jesus ressuscitou, e que com a fé e esperança em Cristo, eles podiam agora ser restaurados no seu relacionamento com Deus. E Pedro fala, queridos, lembrem-se disso, olhem para essas coisas. Mas como primeiro ponto, eu queria falar sobre o Alzheimer espiritual, que é uma doença que Pedro está alertando. Eu queria dizer quais são os sintomas dessa doença. Para você identificar se você, que está aqui nessa noite, se você é irmão, se você é visitante, se você é aquele que tem vindo à igreja algumas vezes, se você tem Alzheimer espiritual. Às vezes a gente sente alguns sintomas, fala para alguém, fala, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, eu estou com isso, com aquilo. Aí o cara fala, ih, você está com essa doença. É isso que o médico faz. E hoje eu queria que vocês identificassem, Pedro queria que a gente identificasse se a gente tem Alzheimer espiritual. Se a gente está esquecendo verdades fundamentais. E quais que são esses sintomas? Vamos lá para a palavra de Deus. No versículo 8, ele vai falar sobre ser inoperante e improdutivo, que é o nosso primeiro sintoma. Se você esquecer de verdades fundamentais, que a gente já vai dizer quais são, se você esquecer de quem Deus é, do que Ele já fez por você, você vai ser inoperante e improdutivo. Quando a gente deixa de viver a perspectiva de Deus, você começa a viver a vida do seu jeito, sem perceber que a nossa vida deve ser intencionalmente para Deus. Sabe o que eu estou querendo falar? Você conhece pessoas que querem viver do seu jeitão? Como no livro de Juízes, para aqueles que já leram a história, pessoas que começam a viver do jeito que a cabeça delas manda. Você conhece alguém assim? Alguém que na hora que precisa tomar uma decisão, faz o que quer, pensa impulsionalmente, que vai de qualquer jeito, que não busca Deus, não ora. E depois elas estão desesperadas, porque ela não tem esperança, porque de repente alguma coisa acontece no meio do caminho, aquele plano que não deu certo. Pessoas que já abriram uma empresa, com aquele sonho fantástico de ficar rico, milionário, e no meio do caminho não dá certo, e elas perdem a esperança de vida. Pessoas que estão fundamentadas e têm toda a esperança na família deles, de repente um filho morre, ou um filho sai de casa porque não quer mais obedecer os pais. Ou você, adolescente, jovem, que coloca sua esperança naquilo que seus pais prometeram te dar, ou que quando você tiver 18 anos, seus pais vão poder te pagar uma carta, ou que no seu aniversário eles vão te dar o seu iPhone que você quer. Aí isso não acontece. Eles perdem a esperança. E começam a ser improdutivos e inoperantes. Porque eles começam a viver do jeito que eles querem. Focando em coisas que não é aquilo que Deus nos ensinou a focar.
eles ficam improdutivos e inoperantes. Inoperantes aonde? Improdutivos no quê? No reino de Deus. Você pode identificar se você tem Alzheimer espiritual, olhando para a sua vida, você fala assim, o que eu tenho feito para Deus hoje? Esse ano, um ano todo, a gente está em dezembro, 1º de dezembro hoje, 11 meses já se passaram. Quantas pessoas você falou de Deus, por exemplo? Quantas pessoas chegaram até Jesus por seu intermédio esse ano? 11 meses. Quantas pessoas pelo menos visitaram essa igreja? Por quantas pessoas você orou, além de você mesmo? Quantas pessoas você chegou aqui na igreja e percebeu que não estão tão bem assim, e você disse, irmão, como você está? E você ajudou. Muitas pessoas estão inoperantes e improdutivas, porque elas se esquecem de verdades fundamentais e extremamente importantes da Bíblia. Um outro ponto é, eles são incapazes de discernir. Incapazes de discernir o quê? No versículo 9 está dizendo aí que eles poderiam ficar cegos. Cegos do quê? Agora eles pararam de enxergar aquilo que está perto. E o que é que estava perto? Eles esqueceram-se da purificação dos seus antigos pecados. Eles esqueceram que Jesus, morrendo na cruz, os pecados deles foram todos perdoados. Eles esqueceram, e nós muitas vezes esquecemos, e somos incapazes de discernir o que Deus fez por nós. Quando a gente está com Alzheimer espiritual, você para de olhar para aquilo que Deus fez por você, purificando o seu pecado. Sabe quando muitas vezes você está fazendo alguma coisa errada, você se sente sujo, extremamente sujo, a ponto de às vezes você não querer nem orar mais. Você não quer nem mais vir à igreja. Eles começaram a focar em coisas erradas, estavam cegos, eles estavam enxergando aquilo que estava, não estavam enxergando mais aquilo que estava perto. Eles começaram a focar em lutas, em problemas, em dificuldades. Querido, isso não parece com a gente? Quando vem uma luta, uma dificuldade, a gente não começa a focar nisso. A gente não começa a olhar para aquilo e esquecer do que Deus já fez. Quando você começa a brigar com seu marido e com a sua esposa e parece que tudo vai dar errado. Você só foca nisso. E esquece do que Deus já fez por você. Quando o seu filho não está mais te obedecendo, você foca nisso. E esquece da glória de Deus. Quando talvez o seu trabalho não está indo tão bem, a sua escola, os seus gostos não são feitos, você começa a focar em você. E você fica cego, incapaz de discernir o certo do errado. Essas são algumas características de quem tem Alzheimer espiritual. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Abra sua Bíblia no Salmo 106 agora. Segura lá em 2 Pedro, quem abriu, mas vamos para o Salmo 106. 106, no versículo 7. Fruto de quando nós nos afastamos de Deus. Salmo 106. Aqui um cântico no Salmo 106 que vai contar um pouco da história de um povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Salmo 106, versículo 7, começa dizendo assim: No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. E rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou, e ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas tuas promessas, e a ele cantaram louvores. Mas, logo eles se esqueceram. Eles se esqueceram do quê? Do que ele tinha feito. E não esperaram para saber o seu plano. Um exemplo muito mais prático para você entender um sintoma do Alzheimer espiritual, é que eles se esqueceram de duas coisas, que facilmente eu e você nos esquecemos. A primeira é de quem Deus é. Eles não se lembraram, versículo 7, das manifestações do seu amor leal.
Não é possível adorar um Deus desconhecido. Não é possível cantar cada uma das canções que o Paulo nos dirigiu hoje, dizer que Deus é bom, dizer que glória e majestade pertencem a Deus, dizer que Deus mandou seu Filho para morrer por nós, que Tu és fiel, Senhor, que eu vou até os confins da terra para proclamar a Tua verdade, se eu não conheço esse Deus. E eles se esqueceram desse Deus que eles conheciam. Eles se esqueceram de olhar para Deus, olhar para quem Deus era. Quem Deus é, na verdade. A gente normalmente olha para as bênçãos de Deus, a gente mais se maravilha e se alegra e fica feliz com as bênçãos de Deus do que com o próprio Deus. A gente esquece de olhar para o Deus que a gente serve e saber que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus santo. E eles se esqueceram aqui do amor leal de Deus. Quantas vezes essa semana você agradeceu a Deus por aquilo que Ele é? Às vezes a gente está com sintoma de Alzheimer espiritual e nem sabe. Porque a gente esquece do amor de Deus, da graça de Deus. Quando o problema bate na sua porta, você fala, meu Deus é bom demais. Eu vou passar por isso aqui porque Deus está comigo. Quantas vezes isso acontece? Acho que pouquíssimas, né? Porque a gente mais foca naquilo que está dando errado. A gente fica cego, como eu já disse, e começa a olhar para outra coisa e deixa de olhar para Deus. Um outro exemplo aqui, uma ilustração baseada nesse texto que eu estou dizendo para vocês, é que eles também se esqueceram do que Deus fez. No versículo 7 ao 13, está contando algumas manifestações desse amor de Deus ao povo de Israel. No caso aqui, livrou eles do Mar Vermelho, abriu o mar para eles passarem, e na hora que eles passaram, fechou, para que o exército fosse consumido por aquelas águas. Providenciou tantas coisas para o povo no deserto. Mas o povo esqueceu disso. Vamos trazer isso para a gente? O que Deus fez para você no último ano que você lembra? O que Deus fez com você nessa última semana? O que você pode agradecer a Deus? Às vezes a gente esquece disso e começa a reclamar. Às vezes a gente esquece disso e começa a brigar com Deus. Começa a duvidar do que Deus pode fazer. E focar mais em problemas, em dificuldades, do que focar no Deus, como no ponto anterior, que a gente serve. A gente se esquece de quem Deus é e do que Ele já fez por você. Quantas vezes você se lembrou essa semana de quando Jesus te salvou? Da onde Ele te tirou? E da alegria que é saber que Jesus te tirou daquela lama que você estava. Acho que a gente tem Alzheimer espiritual. Você que identifique isso na sua vida, mas eu tenho. Eu preciso da ajuda de Deus. Mas graças a Deus, porque o texto não para aqui, e agora ele vai trazer a solução para o nosso problema. Ele vai dizer como eu faço para me recuperar do Alzheimer, e como eu faço para ser tratado por esse Alzheimer, como eu faço para agora me lembrar daquilo que é importante. E esses sintomas estão na sua vida? Se eles estão, presta muita atenção agora, como você pode, confiando em Deus, vencer essa doença. E agora se lembrar do que realmente é importante. Para Pedro é tão importante que as pessoas lembrem-se disso, que ele diz que antes de eu morrer, eu vou me esforçar tanto, eu vou me gastar muito para que vocês se lembrem disso. Quero dizer, esse é meu sentimento aqui hoje. Que se vocês não lembrarem nada do que eu falei, que vocês saiam daqui focados em uma coisa. Eu preciso me lembrar de quem Deus é e do que Ele fez por mim. Pedro se gastou a ponto de morrer. E não tenho dúvida que esse é o desejo do seu pastor dessa igreja, dos pastores dessa igreja, na verdade, do Yuri, dos líderes dessa igreja, que cada um de nós
foquemos nossa vida em Deus e que nós nos lembremos daquilo que Deus já fez por nós e de quem Ele é. Mas como nós vamos fazer isso? Ele diz, vocês precisam se lembrar destas coisas. O texto lá em 2 Pedro, se você quiser voltar lá, no 2 Pedro ele diz, vocês precisam se lembrar destas coisas. Eu vou me esforçar para que vocês se lembrem destas coisas. Quais coisas são essas? A primeira dessas coisas está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 11, que é o perdão provido por Jesus Cristo. Eles precisam se lembrar do que o perdão de Jesus e o que esse perdão gera em nós. No versículo 1, como eu disse aí, ele diz, no versículo 2, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Jesus. Ele é o nosso Senhor. No versículo 11, ele diz assim, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça, o senhorio, o Jesus Salvador, a gente precisa se lembrar disso para não ter mais Alzheimer espiritual. Lembrar da graça de Jesus. O que isso quer dizer? Um favor imerecido, ter aquilo que você nunca poderia ter, ser aquilo que você nunca poderia ser, conhecer aquilo que você nunca poderia conhecer. Deus vem até você, mandando Jesus para que Ele morresse numa cruz, sofrendo aquilo que Ele não precisava sofrer, para que eu e você pudéssemos ser restabelecidos e unidos novamente a Deus. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça do que Jesus fez por você. Do perdão provido por Jesus a cada um de nós. Para que a gente pudesse estar ligado de novo a Deus. Uma outra coisa muito importante está no versículo 3. Que é que Deus nos deu tudo o que necessitamos. Ah, João, isso é mentira. Eu estou precisando pagar uma conta amanhã que está difícil. Eu estou precisando que meu filho volte-se para Jesus e não está acontecendo isso. Eu estou precisando de alguém que me ajude, que me abrace, que pergunte o que eu estou passando e não está acontecendo isso. Eu estou precisando sentir o amor de Deus e isso não está acontecendo. Querido, a palavra de Deus nos promete que Deus nos deu tudo o que nós necessitamos. Aonde, João? Versículo 3, Deus diz assim, Pedro diz assim, seu divino poder, Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra de Deus nos diz que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Querido, talvez se Deus não te deu alguma coisa que você acha que deveria ter te dado, é porque isso você não precisa. Porque Deus te deu tudo o que você precisava. E sabe o que é o tudo? E como Ele te deu tudo? Pelo pleno conhecimento de Jesus, é o que está aqui dizendo nesse texto. Se você já conheceu Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, não é Maria, não é o pastor dessa igreja, não é um amigo, não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe. Se você conheceu Jesus como o único que pode prover salvação para você, você já tem tudo o que você precisa. Uma canção que a gente canta muito aqui na igreja diz isso. Ele é tudo que nós precisamos. Querido, agora se você não conhece Jesus como seu Salvador, você ainda falta tudo para a sua vida. Você precisa saber quem Deus é. Se você entrou hoje à noite aqui sem saber quem Jesus é, não saia daqui sem saber quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que morreu por mim e por você. Eu preciso dizer isso, para que você não saia daqui sem ouvir quem é Jesus. E esse Jesus que você pode conhecer, se você já conhece, Ele te deu tudo o que você precisa. Lembre-se disso, para que o Alzheimer não seja uma doença em você, para que os sintomas do Alzheimer não te peguem. Um terceiro ponto está no versículo 10, do versículo 5 ao 10. Lembrar que a gente precisa viver de acordo com um chamado. Cristão, você é membro dessa igreja.
Você é irmão que quer servir a Deus. Você tem um modo de conduta. Uma maneira pela qual você precisa viver. As pessoas precisam olhar para você e falar, esse cara é diferente. Essa mulher, essa mãe, esse adolescente, esse jovem são diferentes. Talvez eles não vão saber por quê. Eles vão precisar perguntar para você, mas eles vão ver você é diferente. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que Paulo rogo para os irmãos que vocês vivam de maneira de acordo com a sua vocação. Vocês têm um padrão para viver. Jesus já mostrou qual é esse padrão. E Romanos 8, 29 diz que nós precisamos ser conformados, do mesmo jeito que Jesus é. Humilde, manso, santo, obediente a Deus. A gente já falou de 3 coisas por enquanto. A gente falou que você precisa olhar para a graça, para a salvação em Jesus. Lembrar o que Jesus fez por você. Você precisa também saber que Deus já deu tudo o que você precisa e parar de focar nas outras coisas que você está focando. Você também precisa saber que você tem um jeito de viver. Esses são alguns remédios do Alzheimer. Um outro remédio está na outra carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que ele diz, você precisa saber qual é a razão da sua esperança. O que você crê, querido? Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E que crendo nele, você pode ressuscitar junto com ele. Como a gente tem aprendido aqui na EBD de manhã, os adultos e os jovens, no dia final, você vai ser levado junto com Jesus. Você precisa lembrar dessas coisas. Parar de focar no seu problema, na sua dificuldade, e focar em Jesus Cristo. Mas, infelizmente, na hora que as coisas acontecem, a gente começa a olhar para o outro lado e a gente se esquece da grandiosidade de Deus, a gente se esquece de onde Deus te tirou, do dia da sua conversão, a gente se esquece das bênçãos que Deus te concedeu. Mas e agora? A gente está encerrando essa mensagem. E o que eu levo para casa? Como eu aplico isso na minha vida? João, você falou muito legal, Alzheimer, eu preciso me lembrar de algumas coisas, tal. E agora? Eu saio daqui, o que eu preciso fazer para mudar? Para não me esquecer mais. Para que eu foque naquilo que Deus quer que eu foque. Primeiro, anota esse texto aí. Escreve ele na sua geladeira, no seu computador, no seu celular. Olha para ele todos os dias. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus nos deu tudo o que necessitamos. Tudo. Tiago, na hora que você tiver um problema essa semana, olha para esse texto e lembra. Deus te deu tudo o que você precisa. Na hora que acontecer alguma coisa na sua casa essa semana, você vai falar, Deus te deu tudo. Porque você vai lembrar desse texto. Deus te deu tudo o que você precisa para a tua vida e para a piedade. Ou a palavra de Deus é mentirosa, ou vale a pena você lembrar desse texto. Eu não acho que a palavra de Deus é mentirosa. E essa igreja também não acha que a palavra de Deus é mentirosa. Queridos, lembre-se desse texto. Uma outra coisa para você fazer essa semana, para você lembrar do que foi falado nessa noite, é anote o que Deus já fez por você. Gente, eu fui fazer isso essa semana, para que eu pudesse falar hoje à noite disso. E eu comecei a listar só o que Deus fez por mim esse ano. Foram muitos e muitos reais para pagar o seminário, como quem estudou lá sabe disso, que Deus supriu de maneira assim, fantástica. Eu contei para os irmãos alguns domingos atrás sobre a minha irmã, que poderia ter lupus e não tem. Uma viagem missionária que eu pude conhecer sem pagar R$1, porque não tinha condições. Um ano inteiro de estudos que eu achei que eu não ia conseguir terminar, e eu estou quase terminando. Pelo menos 20 viagens, todos os finais de semana de estrada para vir e voltar, e Deus protegeu e guardou.
Tá, eu estou contando um pouco de mim. Aí eu fiz uma lista do que eu vi que Deus fez nessa igreja em 2 anos. Eu vi pelo menos 3 casamentos nessa igreja. Pessoas que querem glorificar a Deus com as suas famílias. Eu vi uma igreja que ama pessoas, que recebeu a mim e cada um dos seminaristas aqui com amor, pessoas que não eram daqui, na verdade, Yuri, pessoas que nos abraçaram. Eu vi crianças nascerem aqui, a filha do Paulo, a filha do Tiago, nesses 2 anos que eu estou aqui. Gente que está esperando criança. Isso é um privilégio, isso é algo que Deus deu para essa igreja. Eu vi pessoas que tinham abandonado a Deus, tinham largado a igreja e estão voltando para Jesus. Eu vi uma igreja que não cabe mais, porque desde janeiro, pelo menos, mais de 30, 40 pessoas têm se achegado dessa família aqui. Eu vi uma construção que era um sonho dessa igreja, tá como estava hoje nas fotos que a gente mostrou no começo do culto. Eu ouvi, como aconteceu com a filha do Paulo algumas semanas atrás, muita tristeza, o Paulo preocupado. E Deus está cuidando, e hoje ela está bem. Eu vi pessoas preocupadas com tantas coisas que em 2 anos Deus supriu. Eu vi pessoas que estavam com dificuldades no emprego e Deus supriu. Eu vi pessoas se batizando nessa igreja. E a gente se esquece de tudo isso. O que Deus fez por você, querido? O que Deus fez por você? Que você não está se lembrando. Faça uma lista disso, para que você nunca mais se esqueça. Está chegando o final do ano, aproveite esse tempo para lembrar do que Deus fez por você esse ano. Deus fez muito mais do que nós precisamos e merecemos. Na verdade, o que a gente merece é a morte. E Deus fez muito por mim e por você. Por que eu vou duvidar do que Deus ainda pode fazer? Uma terceira coisa para você fazer essa semana é: lembre-se dos atributos de Deus. Lembre-se que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é justo, que Deus também se ira com o nosso pecado, que Deus é onipresente, que Ele sabe e está em todos os lugares ao mesmo tempo, e que Ele vê o que você está pensando agora, porque Ele é onisciente, porque o Deus que você está servindo não é um Deus fraquinho, que pode só alguma coisa ou outra. Ele é um Deus onipotente. E Ele pode ouvir sua oração e fazer algo por você. Ele é um Deus que nos salva. Ele é um Deus que ama. É um Deus que perdoa. É um Deus que também nos tira do nosso pecado. É um Deus que também, como eu falei, Ele não deixa que a gente saia do pecado só porque é bom para a gente, mas Ele nos ensina nisso também. Ele nos ensina que a gente não deve ficar pecando mais. Ele é um Deus que dá consequências para os nossos erros e nos disciplina também. Disciplina cada um dos filhos dele. Querido, você se lembrou de cada um desses atributos de Deus ultimamente? Quando a dificuldade aperta, lembre-se de cada um desses. Durante essa semana, ao invés de você lembrar tantas outras coisas, do seu programa que vai passar, lembre-se de Deus e de quem Deus é. Uma última coisa, para a gente sair pensando, é que é de um jeito que você possa guardar essa mensagem. Me esforcei para resumir tudo o que eu disse hoje em uma frase. Se você quiser anotar, se você quiser que depois eu te mande, não sei. Mas lembre-se disso. Eu preciso me lembrar de não esquecer quem Deus é e o que Ele fez comigo. Ele fez por mim. Vamos repetir uma vez essa frase? Vamos lá. Preciso lembrar de não esquecer quem Deus é
e o que Ele fez por mim. Querido, se Deus já fez tudo isso por essa igreja, se Deus já fez tudo isso por você, por que duvidar do que Ele ainda vai fazer? Muitas vezes nossas angústias, nossos medos deixariam de existir se você só se focasse em Deus. Quando você está desanimado, lembre-se de quem Deus é e do que Ele fez por você. Quando você está ansioso, lembre-se de quem Deus é e do que Ele fez por você. Quando você está feliz, fique feliz não porque o seu time ganhou, ou porque você ganhou uma bênção, não só por isso, mas porque Deus é Deus e Ele fez algo por você muito grande. Lembre-se de quem Deus é e do que Ele fez por você. Queridos, no começo eu contei a história da minha avó, que não se lembrava de muitas coisas, e disse que muitas vezes isso acontece com a gente. Quanto você tem esquecido de verdades muito importantes da palavra de Deus? Do que você aprendeu aqui no último mês, por exemplo. Mas porque Deus é Deus e Ele fez algo por você muito grande. Lembre-se de quem Deus é e do que Ele fez por você. Queridos, no começo eu contei a história da minha avó, que não se lembrava de muitas coisas, e disse que muitas vezes isso acontece com a gente. Quanto você tem esquecido de verdades muito importantes da palavra de Deus? Do que você aprendeu aqui no último mês, por exemplo. Quanto você esqueceu do que Deus fez por você, esse ano pelo menos. Eu preciso me lembrar de não esquecer quem Deus é e o que Ele fez por mim. Não deixe de olhar para Deus. Abaixe sua cabeça. E pense no que foi dito hoje aqui. Não porque foi eu quem disse, mas porque a palavra de Deus nos ensina. A saber que Ele é tudo o que nós precisamos. Talvez quando eu falava aqui das minhas bênçãos, das bênçãos que eu vi nessa igreja, você se lembrou de algumas que Deus fez na sua vida. Louve a Deus por essas bênçãos agora. Senhor Jesus, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade, Pai. Obrigado pelo seu servo, Pedro, que se esforçou tanto para que esses irmãos se lembrassem de coisas importantes. E escreveu para que a gente pudesse lembrar também de quem Jesus é, do que Deus fez. Obrigado pelo salmo que nós lemos também, que nos mostram como nós, seres humanos, somos pecadores e esquecemos do Teu amor fiel, da Tua maravilhosa graça. Esquecemos dos livramentos, das bênçãos que o Senhor nos dá. E focamos naquilo que a gente acha que o Senhor ainda não nos deu. E que a gente acha que precisa, Deus. Às vezes a gente precisa de coisas assim, Deus. Mas a gente precisa saber que o Senhor está no controle de todas elas. E que o Senhor sabe muito melhor do que nós o tempo para receber cada uma delas. Eu sei que muitas pessoas entraram aqui, Deus, preocupados com o que vai acontecer depois quando sair de hoje aqui, da próxima semana, com sonhos, com planos. Deus, ajuda a gente a olhar para o Senhor, Pai. E cada um desses sonhos, que esses planos possam ser entregues diante da Sua cruz, Pai. Sabendo que a gente precisa deleitar e descansar no Senhor para que entender os Seus planos para nós, para que os nossos sonhos sejam realizados também. E que nossos sonhos não podem ser sonhos só nossos, mas precisam ser sonhos que o Senhor sonhou para a gente, Deus. Ajude-nos a lembrar de não esquecer essas verdades, quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós.
Deus, ajuda a gente a olhar para a Tua palavra e sentir o Teu abraço, a esperança que ela nos traz, Deus. Te louvo por cada um desses irmãos que teve a oportunidade de ouvir a Tua palavra nessa noite, que eles consigam viver isso, Deus. Te louvo por essa verdade transformadora que tem me ensinado tanto, pelas bênçãos que o Senhor já nos concedeu, pela Tua maravilhosa graça, Deus. Nos ajuda a depender do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, João. Glória a Deus, né, irmãos? Achei muito interessante a constatação de Pedro, né? Como eu sei se eu estou com algum problema espiritual? Preciso ver o que eu tenho feito com o meu cristianismo, né? Se eu tenho sido improdutivo. Que isso realmente seja uma lição para a gente essa semana, né? Como está o meu relacionamento com Deus e a prática desse relacionamento. E, irmãos, eu me senti muito desafiado pela sua palavra, viu, João? Deus seja louvado pela sua vida. Eu vou fazer isso que você falou essa semana. Eu vou fazer uma listinha. Quando eu estava no seminário eu também fazia, todo ano. Esse ano eu não posso deixar de fazer. E, irmãos, se você quiser fazer isso também, faça isso. Para lá com a sua família essa semana, anota tudo que Deus já fez por você esse ano. Só esse ano. Pode ter certeza que a lista é muito maior do que você está pensando agora. 2, 3 coisas. Se você for sincero, se você colocar na presença de Deus, se você for honesto, você vai ver que Deus fez muito mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você merecia, assim como Ele faz para mim. Não é verdade? O João vai estar fazendo estágio em Tupã, né, João? Em janeiro. Mas vamos continuar orando, irmãos, para que Deus encaminhe ele para o local onde vai ser melhor para o treinamento dele. A gente sabe que é aqui, né? Brincadeira. Nós gostaríamos muito que fosse aqui, viu, João? A gente ama você. Mas vamos orar por isso, né? Se o Renato proibir, a gente vai lá, né, Luan? Conversar com ele. Pastor Renato, pastor do João. Irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto que prestamos a Ele, agradecendo a Ele pela presença dEle aqui, por Ele ter falado conosco, que possamos realmente sempre trazer à memória, a nossa memória, quem Deus é e o que Ele fez e tem feito por nós, para que a gente não peque contra Ele. Senhor, nós te agradecemos por esse culto que prestamos a Ti. Te agradecemos, Pai, pela Tua presença entre nós e pedimos que o Senhor realmente nos ajude a constantemente lembrar quem o Senhor é e tudo que o Senhor fez, faz e sabemos que ainda fará por nós, para que possamos glorificar o Seu nome através das nossas vidas, atitudes, serviço, pensamentos, palavras e ações, que possamos ser instrumentos de glória para o Senhor. Para isso, contamos com o Teu apoio, contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, ó Deus, com as consolações do Espírito Santo, para que possamos ser pequenos cristos sobre a face da terra, para que possamos valer a pena o nome que o Senhor nos deu, de cristãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela vida do João. Pedimos que o Senhor abençoe o estágio dele, use ele lá em Tupã, poderosamente, entre os juniores da igreja dele, e que o Senhor encaminhe ele para o ministério que o Senhor tem para ele no ano que vem, onde ele vai ser treinado, onde ele vai te servir também. Pedimos que seja aqui, mas que a Tua vontade, que é melhor do que a nossa, seja manifestada na vida do João também. Obrigado, Pai. Conduz-nos nessa semana. Dá-nos uma semana abençoada, como o Senhor já tem dado. Ajuda-nos, Deus, a realmente lembrar de quem o Senhor é, de tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o programa. Não estamos encerrando o nosso tempo aqui na igreja. Fique aqui, converse, bata um papo, aproveite, veja a exposição de quadros, tome um lanche e, sobretudo, ore agora ao Senhor. Coloque a sua vida na presença de Deus. Nós vamos ouvir o pós-lude, encerrando o culto, e com uma oração silenciosa, nós estamos terminando mesmo o culto. Coloque a sua presença, a sua vida na presença de Deus. Talvez você tenha percebido essa noite, Senhor, olha, eu realmente tenho me esquecido tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não tenho dado valor
a quem o Senhor é na minha vida. Me ajuda, Senhor, a lembrar de Ti. Me ajuda a lembrar do que o Senhor tem feito por mim, para que eu viva uma vida que vale a pena aos Teus olhos. Vamos orar. Enquanto você está orando, agradecer as pessoas que participaram desse culto via internet e também os nossos visitantes. Que Deus os abençoe.